Vamos lá, pessoal. O assunto agora são as propriedades de potência. Quando eu trabalho as propriedades de potência, eu tenho que ficar atento a dois nomes que são específicos e que vão nos ajudar bastante na hora de resolver as questões. O primeiro deles é o nome produto. E aí fica claro, tá? Quando eu falar em produto, eu estou falando do resultado de uma multiplicação. E quando eu falar em quociente, eu estou falando no resultado de uma divisão. Então associa o termo produto à multiplicação e quociente à divisão. A outra situação que é importantíssima, tá? Você só vai poder aplicar as propriedades de potência quando você estiver trabalhando as operações de multiplicação ou divisão entre termos, tá? Então, ó, você sempre vai ver que vai existir um produto, né, que é o resultado dessa operação de multiplicação aqui, ou o quociente, que é o resultado, ó, dessas divisões aqui. Então, sempre associe, tá, a multiplicação e divisão. Eu coloquei aqui alguns exemplos e vou começar a trabalhar com vocês. A primeira propriedade da potenciação é o produto de potências de mesma base. Eu só vou ter velocidade se eu souber o que eu estou fazendo. E para saber o que eu estou fazendo, eu preciso saber quais são os elementos de uma potência, os caras que formam um número em condição de potência. Então, o primeiro deles, e nesse momento para a gente, ele é o nosso ponto de referência, é a base. Então, a base são esses caras que ficam aqui embaixo. Ó. Eu só consigo aplicar nessas duas propriedades de potência, na primeira e na segunda. Eu só consigo aplicar essa velocidade porque eles possuem bases iguais. Se eles possuíssem bases diferentes, eu não conseguiria trabalhar as propriedades de potência. Okay? Eu teria que resolver a potência de forma normal. Então, vamos pensar aqui. O que é essa propriedade de potência? O que é a primeira propriedade de potência? Ela é o produto ou a junção de todos os elementos que eu tenho com a mesma base. Como assim, Emanuel? Preste atenção. Se você parar para olhar, você tem aqui uma multiplicação que está separando esse termo desse outro termo. Então você coloca esse sinalzinho aqui no meio só para dar um entendimento, tá? 2 à terceira potência é a mesma coisa que o número 2 se multiplicando 3 vezes. E 2 à quarta potência é a mesma coisa do número 2 se multiplicando 4 vezes. Então, esse é o entendimento básico do porquê que eu aplico essa propriedade de potência. Porque, ó, se todas as vezes eu fosse fazer esse processo aqui, eu estaria dando um trabalho desnecessário à minha resolução, uma vez que o resultado já ficaria óbvio se eu soubesse aplicar a propriedade de potência. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o número 2 aparecendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho o número 2 aparecendo 7 vezes. Então, eu tenho o número 2 elevado à sétima potência. Lembrando sempre que ele está aparecendo em um processo multiplicativo, ó, que é essa aqui a lógica, que esse cara ele veio para unificar os dois lados, juntar e dar a mesma condição para os dois lados. Então eu tenho aqui 2 elevado à sétima. Grava aí, só posso fazer essa propriedade quando eu tenho, ó, todos os elementos se multiplicando, ok? Um lado está multiplicando o outro e aí eu formo um numeral só, ok? Então, qual é essa propriedade? O que é que ela me diz? Ela me diz o seguinte, ó, preste a sua atenção aqui. Se eu tenho bases iguais, aqui, ó, bases iguais, 2 aqui e 2 aqui, é um exemplo, né? 2 aqui, 2 aqui. Se eu tenho bases iguais e tenho uma operação de multiplicação entre elas, eu vou trocar esse meu sinal de multiplicação por um sinal de mais aqui para o meu expoente. Ó. Então eu tenho 2, eu tenho agora uma expressão exponencial. A expressão está lá no expoente agora. Eu tenho o número 2, certo? E eu vou fazer aqui, ó, 3 mais 4, que é igual a 2 elevado à sétima potência. Então, não precisa eu fazer todo esse processo aqui se eu já sei essa propriedade. Quando eu tenho uma multiplicação de duas potências de mesma base, basta eu conservar a base e somar os expoentes. Tá? Olha o outro exemplo aqui do lado. Eu poderia fazer esse exemplo aqui desta forma, mas eu já sei que vai dar a mesma coisa. Por que eu sei? Porque aqui ó, eu tenho a multiplicação que está unificando os lados, está juntando os dois lados, está
fazendo com que o meu expoente seja somado. Agora, nessa questão aqui tem uma casquinha de banana. Se você prestar atenção, ó, eu já sei que vai ter um monte de 5 aqui, multiplicado por um monte de 5 aqui, multiplicado por um monte de 5 aqui. Opa, um monte de 5 não. Para um pouquinho, olha aí, ó. Eu tenho aqui, ó, apenas um número 5. Então é isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Essas casquinhas de bananas, que às vezes vocês caem com muita facilidade. Então para um pouquinho e observa. Eu tenho o número 5, que é a minha base. Então eu já coloco ele porque, ó, bases iguais e multiplicação me dá a condição de eu trocar esse sinal de multiplicação por um de soma aqui no expoente, ó, da mesma forma aqui. Ó. Então eu tenho 5, que é a base, com uma expressão no expoente. Então eu tenho 7 mais 2 mais 1. Então eu tenho o 5 elevado a 7 mais 2 dá 9, mais 1 dá 10. 5 elevado à 10ª potência. Pessoal, por que eu não resolvi essas potências aqui? Porque eu não achei quanto é que ela vale em condição natural, um número natural. Porque geralmente essas questões, elas pedem que você reduza a uma só potência. Tá? Ou simplifique a expressão reduzindo a uma só potência. Então você vai pegar uma expressão grande e vai reduzi-la a uma só potência. Certo? Então aqui eu tinha, olha aqui, ó, 1, 2 potências e reduzi para uma só. Então esse elemento aqui é a mesma coisa que os dois de cima, só que agora reduzido a uma só potência. Tá? Eu coloquei aqui esses dois elementos aqui do lado, que está em preto, esse primeiro e esse segundo, para você ter uma atenção. Como é que eu resolveria isso, Emanuel? Preste atenção, pessoal. Ó. Eu, nesses dois aqui, eu consigo aplicar, ó, a propriedade da potência, porque existe uma multiplicação. Agora, nesse terceiro elemento, eu não consigo porque existe uma adição. Isso aqui, ó, cria uma barreira entre esses dois elementos. Como é que ficaria essa resolução aqui de forma simplificada, tá? Eu vou resolver o que eu posso e vou deixar o que eu não posso, tá? Então, preste só atenção aqui. Eu vou pegar esses caras aqui, ó, e sei que vai dar x. Como é um sinal de multiplicação que está aqui unindo essas potências, eu vou usar um mais aqui em cima. Então eu vou ter 11 no expoente mais 6. Aí agora, ó, mais x elevado à 4ª potência. E aí eu resolvo a de cima, tá? Eu vou ter x elevado à 17ª potência mais x elevado à 4ª potência, ok? Então, percebe que eu dei uma travada aqui, eu não consigo andar mais deixando com um x só como base e juntando os expoentes. Para mim, travou aí, eu não consigo sair mais desse empressado por conta que eu não tenho aqui o sinal de multiplicação fazendo esse elo entre as duas potências, ok? A mesma coisa vai acontecer quando eu tenho aqui, ó, essa potência aqui de baixo, 7 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Eu não consigo fazer com que elas fiquem com um só denominador, perdão, uma só base, porque elas têm bases diferentes. Ó. Então, se você parar para perceber aqui, esse cara aqui é totalmente diferente desse, então eu não posso deixar aqui 7 elevado a alguma coisa, ou deixar aqui 5 elevado a alguma coisa. Não consigo fazer isso porque ambos são diferentes. Então, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Na real, aqui você vai ter que resolver. Você vai ter que dizer que 7 elevado ao quadrado é 49 vezes 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25, né? Então você vai ter que fazer a multiplicaçãozinha e achar o resultado, tá certo? Então essa daqui é a propriedade do produto de potências de mesma base. Emanuel, muda muita coisa quando eu falo em quociente de potência de mesma base? Não. Você vai apenas trocar a operação. Porque se você está falando de multiplicação e soma os expoentes, quando você for falar de divisão de potências com a mesma base, você vai subtrair os expoentes. Mas me mostra de forma detalhada, Emanuel, como você fez na primeira. Olha só. Olha o que acontece aqui, tá? O que seria essa explicação
das potências serem subtraídas. Eu tenho aqui em cima 3 elevado à quinta potência, tá? Então isso aqui me diz que o 3 vai aparecer se multiplicando 5 vezes. Ok? Embaixo eu tenho o 3 se multiplicando 3 vezes. Então, ó, o que acontece, pessoal? Quando eu faço a simplificação aqui, ó, eu corto esse 3 com esse, que vai dar 1, esse 3 com esse, que vai dar 1, e esse 3 com esse, que vai dar 1. Então, juntando esses caras aqui, ó, eu tenho 1 vezes esse que sobrou aqui. 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então, ó, eu não preciso me preocupar nem com esses caras. Basta eu pensar assim. Cortei esse com esse, esse com esse, esse com esse. Sobrou aqui 3 vezes 3, que é 9. Né? Ou melhor, se eu quiser deixar em forma de potência, eu posso pensar da seguinte forma. Ó. Sobrou aqui 3 elevado ao quadrado. Ok? Então, qual é o princípio que eu devo aqui observar? Quando eu tenho uma divisão, olha só, quando eu tenho uma divisão, basta eu subtrair esse cara menos esse. Então eu posso fazer da seguinte forma, olha aqui embaixo como é que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer 3 elevado à quinta potência menos o 3 que está aqui, ó. Então, ó, eu subtraí, porque o sinal de divisão, o corte da fração aqui, ó, gera para mim um sinal de subtração. Então eu tenho aqui 3 elevado ao quadrado. Ah, como é que eu faço essa daqui, Emanuel? Posso fazer da mesma forma? Pode fazer da mesma forma sim, tá? Então preste atenção comigo aqui, só que eu coloquei uma casquinha de banana. Toda vez que um número ou uma letra aparecer sem ninguém, é porque ela está sendo representada pelo expoente 1. Por quê? O expoente 1 diz que essa base só vai aparecer uma vez, não vai ter uma reprise multiplicativa dela, tá? Então o que é que eu faço aqui? Eu vou pensar esse cara primeiro, ó. Vai ser x, aí eu coloco 7. Se está sendo dividido, ó, preste atenção, tá? Pode tanto aparecer dessa forma, em forma de fração, como assim, ó, dessa forma linear. Não tem problema, é a mesma coisa. Não vai mudar nenhuma situação no conceito que a gente está trabalhando. Então, ó, eu peguei o x, que é a mesma base, e agora ó, vou subtrair os expoentes. Então eu vou ter aqui ó, x 7 menos 1, 6. Então toda essa parte aqui ó, vale x elevado à sexta potência. Opa, mas sobrou essa parte, ó, dividido por x ao quadrado. Então, essa aqui foi a sobra que deu do lado de cima, tá? Então, eu tenho aqui, ó, x à sexta dividido por x ao quadrado. Como é que eu faço agora? Eu pego o x, que é a mesma base. Se está dividindo, eu subtraio os expoentes. Então, eu vou ter 6 menos 2 e vou ter um x elevado à quarta potência. Ok?